Amém? Salmo 103. Este salmo, amados, ele é maravilhoso, é tremendo, não que outros não sejam, mas ele fala de algo que o cristão, que o homem, que a mulher de Deus, que o jovem, ele deveria cada dia, cada amanhecer, ele deveria reconhecer a ação de Deus em sua vida, levantar e dizer a Deus: obrigado, Senhor, é o mínimo. Davi, neste salmo, ele nos leva a fazer uma autoanálise que tem uma finalidade. Ele nos leva a perceber como deve ser a vida cristã, mesmo em momentos de dificuldades. Ele nos leva a fazer essa autoanálise, de modo que nós não esqueçamos cada gesto, cada ação, cada agir de Deus na minha vida e na sua vida, ainda que este gesto pareça pequeno, pareça ínfimo. Davi diz isso. Ele diz aqui no verso 1: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Nós, ao caminharmos por essa ministração, vamos poder perceber que Deus, Ele é conosco. Deus, Ele está conosco. Deus, Ele caminha conosco. Deus, Ele conhece as nossas dificuldades, Ele conhece as nossas aflições, e por conhecer, Ele quer ter um relacionamento com você. Davi, ele fala como deveriam ser os relacionamentos que nós temos, tanto com Deus, quanto com aquelas pessoas que vivem à nossa volta, que fazem parte da nossa vida, seja no trabalho, seja na família, seja na faculdade, na escola, no lugar onde nós moramos. Que tipo de relacionamento nós temos? E Davi, neste salmo, ele começa dizendo isso, que o seu relacionamento com Deus, ele é um relacionamento que é parte da sua vida, não é algo que acontece esporadicamente, não é um relacionamento apenas de domingo, não é um relacionamento apenas de quartas-feiras, não é um relacionamento apenas de campanhas. Mas Davi, ele diz no verso 1 que nós lemos: tudo que há em mim. Davi está dizendo para mim e para você que um relacionamento com Deus, ele precisa ser espontâneo, ele precisa ser total. Não só o corpo está aqui, mas esse relacionamento, ele precisa da sua alma, ele precisa do seu espírito, ele precisa dessa trindade que somos nós, corpo, alma e espírito, para que haja um relacionamento, para que tanto as nossas emoções, quanto o nosso corpo, quanto o nosso espírito, bendigam ao Senhor. Davi, ao apresentar o seu relacionamento com Deus aqui no Salmo 103, ele começa como uma conversa do eu. Quando nós olhamos aqui o 103, bendize, ó minha alma, ao Senhor. Davi está conversando com alguém, Davi está dialogando com alguém. Quem será essa pessoa? Quem será essa pessoa que traz para Davi a necessidade de ser lembrado? Davi conversa consigo mesmo. Davi, ele tem nesse momento de análise a quem dizer.
ele não está sozinho, e por não estar sozinho, ele diz à sua alma, ele diz ao seu íntimo: bendize ao Senhor. E ele continua dizendo no verso 2: bendize a minha alma ao Senhor, e diz a ela: e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Davi está dizendo para si, para consigo mesmo: não se esqueça, lembre-se daquilo outro, lembra daquelas coisas que ainda que sejam pequeninas. Davi diz: não te esqueças disso, não te esqueças do que Deus tem feito. Você tem se esquecido daquilo que Deus já fez? Você tem te esquecido de onde Deus te tirou? Davi, ele passa dessa conversa consigo mesmo, e ele começa a ampliar, ele sai da sua própria presença, e começa um diálogo aumentando. Antes ele falava consigo como rei, a pessoa do rei, mas agora ele começa dizendo como representante de Israel, como deve ser o relacionamento da nação de Israel também para com Deus. Ele começa por ele. Muitas vezes nós chegamos para as pessoas e queremos dizer a elas como elas devem ser. Senhor, muda a igreja, muda os cristãos, mas a gente esquece de dizer: Senhor, começa de mim. Senhor, começa de mim. O que Davi está fazendo aqui no Salmo 103, ele mostrando o seu relacionamento, ele mostrando os seus sentimentos para com Deus. E nas nossas devocionais, isso deve acontecer. Mas ele começa dizendo: começa de mim, Senhor. Quando ele termina, ele começa a dizer: olha, Senhor, agora como Israel, como rei de Israel, nós também precisamos ter um relacionamento. Davi, ele apresenta o amor de Deus eterno, o amor de Deus misericordioso, o amor de Deus que adora, que transforma, que se entrega, que se rende ao Senhor. E eu te pergunto nessa noite, você que nos ouve, como estão os seus relacionamentos? Com a pandemia, eles deixaram de existir? Com a pandemia, você aproveitou a deixa e deixou de lado os seus relacionamentos? Abandonou os seus relacionamentos? Ou apenas ele está no proforma, apenas para constar? O seu relacionamento foi afetado pela pandemia? O seu relacionamento com Deus? Ou você tem tido mais e mais momentos na presença de Deus, ainda que seja para pedir, ainda que seja para clamar? Talvez você me diga: não, essa pandemia não afetou o meu relacionamento com Deus, pelo contrário, ela melhorou porque mesmo em casa eu oro e leio a Bíblia, apenas não tenho ido à igreja. A igreja, amados, é lugar de relacionamento, a igreja é lugar de entrega, a igreja é lugar de cuidado, a igreja é lugar de lapidação. Esse fim de semana, nós ficamos em casa sabendo de algumas dificuldades de alguns irmãos, algumas lutas, e depois ao final nós vamos orar por algum deles, mas por todos eles.
Mas eu queria dizer para você, mesmo em casa, ao saber da dificuldade de um irmão que não está conosco mais, ele não congrega mais conosco, mas ele é alguém querido, é o pastor Rafael, filho da irmã Sara e do irmão Ribeiro. A hora que nós ficamos sabendo, eu e minha casa, lá na nossa sala, nós dobramos os joelhos e nos apresentamos diante de Deus, como pais, como irmãos, como servos, e clamamos pelo restabelecimento da saúde do pastor Rafael, que não tem a ver com o Covid, mas uma superbactéria, segundo foi dito. Os problemas ainda acontecem, a pandemia ainda é o principal problema, não só do mundo, mas da nação brasileira, mas ainda assim, há outros problemas, e nós como igreja, nós que temos um relacionamento com Deus, precisamos ter essa disposição, a disposição de nos apresentar diante de Deus, com clamor, com adoração, com temor. E Davi, nesse Salmo 103, ele faz isso com alegria de alguém que viveu, que passou por uma luta, passou por uma dificuldade, talvez uma enfermidade. Se nós olharmos no verso 23 e 22 do Salmo 102, diz assim: quando os povos todos se congregarem, os reinos... Não. Quando os povos todos se congregarem, os reinos para servirem ao Senhor, abateu a minha força no caminho, abreviou os meus dias, dizia eu: Deus meu, não me leves no meio dos meus dias, tu, cujos anos alcançam todas as gerações. Então Davi certamente, ele havia vivido uma dificuldade, ele havia vivido uma enfermidade, ele estava, segundo o seu entendimento, à beira da morte, mas ainda assim, ele dá um testemunho de um coração adorador, ele dá um testemunho de alguém que teme, de alguém que busca, de alguém que tem um relacionamento verdadeiro com Deus, porque ele abre o seu coração, ele abre e diz que é necessário, ele até instiga a si próprio a render a Deus a adoração devida. Ao fazer essa autoanálise e ao compor este hino, que é o Salmo 103, Davi estava grato. Você tem sido grato pelo que Deus já fez? Sabe o que é gratidão, amados? Nós vamos aprender agora. Davi, ao falar consigo mesmo, ele se entrega a um diálogo no mais íntimo do seu ser, no mais íntimo dos seus pensamentos, um diálogo com a sua alma. Ele trata a sua alma como alguém vivo, como alguém consciente, uma pessoa que tem sentimentos assim como ele. Você diria, talvez essa pessoa esteja doida. Não é doidura. Às vezes nos falta coragem para abrirmos o coração para alguém. Nós não devemos abrir o nosso coração para todo mundo, mas há pessoas que podem ser instrumento de Deus, de bênção. Mas Davi, certamente, como rei, neste momento aqui, saindo de uma enfermidade, conseguindo uma vitória, ele se dobra diante de Deus. E nessa dobra, nesse se prostrar diante de Deus, Davi, ele trata a sua alma como alguém que tem memória, uma memória que precisa ser ajudada, que precisa relembrar alguns momentos vividos.
Às vezes, nós ouvimos pessoas dizer: olha, eu amo aquela igreja, eu amo vocês pastores, eu amo isso, vocês são assim, são assado. Mas na primeira oportunidade que tem, nos abandonam, dizendo coisas, fazendo coisas que não representam nenhum tipo de gratidão. Davi, amados, ele não só convida a sua alma a bendizer ao Senhor, mas ele encoraja ela a fazer isso, ele encoraja, e talvez ele tenha sido motivado pela cura ou pelo um livramento recente, mas ao fazer essa autoanálise, Davi, ele traz alguns reconhecimentos. Talvez você hoje, você que nos assiste, você que está ouvindo, talvez você precisa reconhecer, talvez Deus esteja falando com você: olha, você precisa lembrar o que eu já fiz na sua vida. Davi tem alguns reconhecimentos. O primeiro deles, Davi reconhece a necessidade que a sua totalidade, que o seu ser como um todo, que ela precisa se expressar diante de Deus. Às vezes, nós ouvimos pessoas com testemunhos maravilhosos de conversão, mas aí o que acontece? Ela diz para Jesus: nessa área, eu não gostaria que o Senhor entrasse, Jesus. Nessa área, eu não estou pronto ainda, Jesus, por isso fica de fora. Mas Davi, meus amados, ele reconhece que todo o seu ser, cada pedacinho, cada fio de cabelo, cada memória, cada sorriso, cada lágrima, cada pranto, precisa ser lembrado. Davi diz que essa totalidade, ela não pode ser esquecida diante de Deus. Nós temos que nos apresentar como um todo diante de Deus, sem reservas. E Davi o faz muito bem, e Davi inicia este hino, este louvor, dizendo isso a Deus, que ele precisa, que ele deve, que ele tem obrigação, que nada no seu ser não deve, não pode ficar sem expressar a gratidão a Deus, o temor a Deus, a adoração a Deus. A segunda coisa que Davi nos leva a reconhecer nessa autoanálise é que nenhum, diga comigo você, nenhum dos benefícios de Deus podem ser esquecidos, devem ser esquecidos, nenhum. Volte atrás, amados, o que Davi está dizendo é como olhar para aquele álbum de família, aquelas fotos antigas, no qual a gente lembra daquele momento, como a gente estava vivendo, como a gente estava, qual era a situação da nossa vida, era boa, era ruim, as alegrias. Davi está dizendo isso, que nenhum destes momentos devem ser esquecidos, porque são momentos que Deus fez, são momentos em que Deus cuidou, são momentos em que Deus agiu, ainda que você não tenha percebido, ainda que você não tenha visto, Deus fez. E Davi diz isso, que nenhum dos benefícios deve ser esquecido. A terceira coisa que nós precisamos reconhecer: iniquidade. Como é, pastor? Nós precisamos reconhecer o que é iniquidade. Iniquidade é ter um caráter contrário à justiça, é um mal moral, é um mal natural. O que é o mal moral? É quando nós fazemos algo ruim para as pessoas, e isso é um mal moral. Mas e o mal natural? É quando nós
estragamos a criação de Deus, quando nós desmatamos, quando nós matamos os animais, quando nós poluímos o ar, os rios, as nascentes, isso também é um mal natural. Atos 13, 38, nós vemos que Jesus é a remissão dos nossos pecados. Vamos lá? Abra aí na sua casa, Atos, capítulo 13, verso 38. Atos 13, 38 diz assim: seja-vos, pois, notório, varões e irmãos, que por este se vos anuncia a remissão de pecados. Então, a forma de nós lutarmos, de nós nos opormos à iniquidade, é confessar a Cristo como Senhor e Salvador. Talvez você diga, mas eu já confessei, mas ainda assim, a iniquidade continua te rondando. Então é nessa hora que você precisa, como Davi fez, induzir a sua alma a buscar a presença do Senhor. Bendize a minha alma, começa a lembrar dos feitos, do que Deus já fez na sua vida, começa a lembrar dos livramentos que Deus já deu, das curas, das portas que Deus abriu, e você vai ser fortalecido. Amém? Sabe, Davi diz que nós precisamos reconhecer quando a iniquidade está nos rondando, para que o nosso agir, o nosso falar, o nosso pensar não seja contaminado. Outra coisa que Davi nos leva a reconhecer é que somente Deus pode nos livrar da morte. Olha o que diz aí no verso 4. Verso 3, é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as enfermidades. E no verso 4, é quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Amados, aqui não está falando de salvação. Aqui Davi está dizendo que é somente Deus, através do seu agir, através da sua misericórdia, através da sua graça, é somente Ele que pode livrar alguém da morte. Nós vimos nesses dias pessoas de posses, pessoas com condições financeiras, sendo levadas pela Covid, pessoas buscando UTIs e sendo levadas pela Covid. Então é somente Deus é quem nos livra da morte. E em quinto lugar, o primeiro é reconhecer que toda a nossa totalidade precisa se expressar diante de Deus, ou seja, alma e coração, todas as forças e intelectos. O segundo é que nós não podemos, não devemos esquecer nenhum dos benefícios. Isso é preciso reconhecer. Nós precisamos reconhecer a iniquidade que muitas vezes nos assola, nos rodeia, e diante disso, confessar todos os dias a Jesus. Nós vimos que somente Deus pode nos livrar da morte, só Ele. E também, em quinto reconhecimento, nós precisamos reconhecer que Deus é quem nos sustenta, e até mesmo na velhice Ele pode nos renovar como a águia. Você viu o verso 5? Às vezes a gente acha que o renovo é simples. Às vezes a gente chega a um tempo na vida de fé, que a gente imagina que basta um encontro, que basta um dia com o coração quebrantado, basta um problema para resolver o renovo da nossa fé.
Mas Davi, ele diz aqui no 103, verso 5, que Deus é quem enche a nossa boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. E os irmãos sabem como a águia se renova. É bonito ouvir, se renova como a águia. Mas a águia, para se renovar, ela tem que se isolar, ela tem que arrancar as suas penas, ela tem que arrancar o seu bico, ela tem que arrancar as suas garras, e isso dói. Então, o renovo que vem de Deus, ele não é fácil, mas é um renovo permanente, é um renovo de graça, é um renovo de vigor, pois essa águia, quando ela se renova, você ainda consegue perceber nela a idade, mas você vê nela o vigor. Você consegue olhar para uma águia já adulta, já renovada, você consegue olhar os seus tornozelos, olhar as suas garras e ver nela o vigor. Então, amados, Davi, até o verso 5, ele faz esse reconhecimento do que é necessário diante de Deus, um reconhecimento que tem por base a gratidão, um reconhecimento que leva a uma atitude. Davi, ele fala sobre essa gratidão, ele expressa essa gratidão, ele olha para Deus, ele olha para a sua situação, ele olha para o que Deus já fez, e ele olha para Deus com gratidão, porque Deus teve misericórdia, porque Deus agiu, porque Deus fez, mesmo quando ele nem merecia, ainda assim Deus fez. Mas o que é gratidão? Segundo os dicionários, gratidão é, além de um reconhecimento de que uma pessoa fez algo para alguém, é o reconhecimento de uma pessoa por alguém que lhe prestou um benefício, é o reconhecimento de uma pessoa por alguém que fez um auxílio, por alguém que o ajudou, por alguém que fez um favor. Isso é gratidão, mas gratidão também é um sentimento. Às vezes ouvimos as pessoas dizer: pastor, eu sou grato a essa igreja, me acolheu, me ajudou, esteve comigo. Ela diz isso, mas quando ela tem a oportunidade de demonstrar essa gratidão, ela não o faz. Então, será que a gratidão, ela tem esse resultado? Será que a pessoa é realmente grata? Será que você tem sido grato ao que Deus já fez? A segunda coisa que nós vemos nesse texto do Salmo 103, é que quando Davi, ele se expressa como rei de Israel, como representante de Israel, ele expressa esse relacionamento de Israel com Deus na figura paterna. E esse relacionamento, ele apresenta Deus como um pai que faz justiça. E ele diz aqui no verso 6 e 7, o Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos, fez notórios os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Ou seja, Davi, ele agora, nesse momento em que ele está diante de Deus, abrindo o seu coração, ele diz mais: olha Deus, eu não sou apenas eu também sou Israel, eu sou o rei de Israel. Nós precisamos como nação nos reconhecer o que o Senhor tem feito. Então Davi, no verso 6 em diante, ele começa esse reconhecimento da nação de Israel. Muitas vezes a igreja, ela precisa reconhecer
ela precisa se retratar, ela precisa fazer diante de Deus coisas que já deveria ter feito, reconhecer quem Deus é. Então Davi, ele apresenta esse pai que faz justiça, esse pai que é sobre um, mas é sobre todos, é sobre a coletividade, esse pai que é protetor, esse pai que mostra o caminho. É esse o pai que você está precisando nesta noite? Você está precisando que Deus te proteja, que Deus mostre o caminho, como você deve agir, aonde você deve ir, o que você deve fazer? Davi diz isso à nação de Israel. Ele apresenta esse Deus mais uma vez como um pai que faz justiça. A segunda coisa que Davi apresenta a Deus, ele apresenta a Deus como um pai misericordioso e compassivo. Como um bom pai, amados, Deus é tardio em irar-se, sendo esse um dos muitos benefícios por causa de Israel. Em Marcos, capítulo 2, verso 17, a parte B, diz assim: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ou seja, Deus se apresentando como esse Deus misericordioso, como esse Deus compassivo, como esse Deus que cura, como esse Deus, como a fonte de misericórdia, a fonte de bênção, a fonte de cuidado. Você tem olhado para Deus como? Davi te apresenta aqui um Deus misericordioso e compassivo, um Deus que cura, um Deus que é tardio em irar-se. Ele também nos apresenta um Deus que não repreende perpetuamente. Talvez você esteja ouvindo aí, falando, mas como Deus vai ser misericordioso comigo? Olha, eu errei, eu tenho agido errado, eu tenho vivido errado. Outro dia, eu recebi um vídeo de um padre falando sobre os rituais católicos, da encomenda do falecido, da missa de 7º dia, da missa de 30 dias, e esse vídeo o padre fazia uma crítica, olha, a igreja vai fazer, mas ele dá um alerta, ele diz assim, olha, não pense que você que tem vivido uma vida torta, que você tem vivido no pecado, você que tem agido erroneamente, você que não fez um concerto com Deus, agora morreu, quer ir para o céu? Eu achei interessante essa colocação, ainda vinda de um padre. O catolicismo, ele fala de uma salvação universal. Católico quer dizer universal. Mas ele questiona o modo em que as pessoas têm vivido. As pessoas têm vivido no pecado, têm vivido erroneamente, têm feito erro atrás de erro, e acha que quando morrer, as emendas vão ajudá-lo a ir para o céu. As missas de 7º e 30 dias vão ajudá-lo a alcançar o céu. E nós sabemos que não é assim. Então Davi, ele diz, olha, ele fala que esse Deus, que esse Pai, que a nação de Israel precisa, ele não repreende perpetuamente, mesmo que vivamos o julgamento de Deus. Este julgamento é apenas uma face do amor de Deus. Lá em Miqueias 7,18 diz assim: quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança. O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Amém? Então, amados, não se culpe.
Não se culpe se você não se acha perfeito, se você não se acha bom o suficiente para estar diante de Deus. Se você tem errado, mas faça o conserto, pois Deus não tem prazer e nem traz a sua ira eternamente. Antes Ele tem prazer na misericórdia, antes Ele tem prazer no reconhecimento. Outra coisa que Davi nos apresenta é que Deus também não nos trata segundo os nossos pecados. É verdade. O apóstolo Pedro, ele escreve em 1 Pedro 4, verso 6, que o sacrifício vicário de Jesus, ele provê uma oportunidade, a qual, em vez de condenar naturalmente o homem, o que seria o que alguns chamam de justiça crua, ao contrário, ele dá ao ser humano a condição de ser separado do seu pecado. Vamos lá? Abra comigo, 1 Pedro, capítulo 4, verso 6, diz assim: porque por isto foi pregado o Evangelho também aos mortos, para que na verdade fossem julgados segundo os homens, na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. Ou seja, o Evangelho, as boas novas de salvação, é uma oportunidade. Então você que nos ouve, Deus não nos trata segundo os nossos pecados. Deus, Ele dá a mim e a você a condição de mudarmos, a condição de nos rendermos, a condição de colocar Jesus como Senhor das nossas vidas. Outra coisa que Deus faz, Ele exerce uma graça perdoadora. Deus mostra nesses tópicos que temos falado, Deus, Ele se apresenta como um Deus amoroso, como um Deus que cuida, como um Deus que é misericordioso, e Davi reconhece isso, e ele canta esses feitos. Davi apresenta o amor de Deus na forma do perdão divino, ou seja, cuja extensão ela é grande e incomensurável, e ele usa para isso dos versos 11 a 12, dizendo assim: porquanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com que os temem, quando está longe o oriente do ocidente, quanto está longe o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Davi, ele tenta, no seu entendimento, expressar o quão grande é a misericórdia de Deus, o quão distante é o mover de Deus e o pecado. Isaías 59, verso 2, a parte A, diz assim: mas as vossas iniquidades fazem a separação entre vós e o vosso Deus. Mas Deus é perdoador, Deus é maravilhoso, Deus é tremendo, porque Ele não olha segundo os nossos pecados, Ele não nos trata segundo os nossos pecados, Ele não nos repreende perpetuamente, Ele é misericordioso e compassivo, mas Ele exerce também uma graça perdoadora, uma graça tão grande, impossível de ser mensurada. Davi, ele encerra este salmo apresentando a esse Deus, apresentando a Israel, apresentando aqueles que leem este salmo, apresentando aqueles que querem ouvir uma palavra de Deus. Ele apresenta um Deus eterno, um Deus de amor eterno, um Deus gracioso, um Deus amoroso.
Então Davi, ao final deste salmo, ele caminha do seu eu, ele caminha dos seus sentimentos, ele abre o seu coração para Deus, e ele amplia esse coração para a nação de Israel, dizendo: como maravilhoso, tremendo, glorioso é Deus. E ele faz isso na forma de um pai, porque um pai é alguém que tem um conceito para seus filhos. E um exemplo disso, Russell Champlin, quando trata desse texto, sobre a presença desse pai para Israel, ela é muito parecida. Ele dizia que um missionário ensinando na África, né, para uma mulher sobre a questão de Deus como pai, apresentando a essa mulher Deus como pai, e ela disse assim: então Deus é pai? Ele falou: é. Ela balançou a cabeça, e ele continuou querendo explanar quem era esse pai. Ele continuou dizendo para ela: olha, Deus é isso, esse pai é assim, esse pai é desse jeito, esse pai age assim. E ela falou: olha, eu não preciso mais saber. Disse ele: se Deus é pai, já disse tudo. Para eles, para essa cultura, eles entendem pai como alguém que vai sustentar, como alguém que vai cuidar, como alguém que vai defender, como alguém que vai brigar pelos seus. E eles entendem também uma reverência, entendem também um temor, eles entendem um Deus como esse pai que cuida. Então ela disse: eu não preciso. Deus é pai? Ele disse: é. Ele falou: então não precisa dizer mais nada. Olha o quanto é diferente de nós. Para eles, um pai tem obrigações, mas um pai tem qualidades. Então nós precisamos, assim como eles, ver Deus como este pai, acima de todas as coisas. Confiança. Sabe, esse Deus eterno, esse Deus amoroso, esse Deus que fala comigo e com você. Talvez você tenha vivido ultimamente dias de grande variação de sentimentos intensos que muitas vezes nos impede de mantermos firmes, focados no essencial. E por causa desses sentimentos, por causa dessa instabilidade, é que nossos relacionamentos, eles vão ficando abalados, ainda mais nesses dias. Maridos, esposas, filhos, amigos, irmãos de sangue ou de fé, parentes próximos e até colegas de trabalho, eles podem ser, amados, ou uma ajuda, eles podem ser um conselho, eles podem ser uma presença abençoadora, emocional e até mesmo uma ajuda financeira. Davi, no ponto final do hino, ele lembra que o homem é temporal. Quando nós olhamos aqui no verso 15, ele diz assim: porque o homem são seus dias como a erva, assim são seus dias como a erva, como a flor do campo, assim floresce. Davi, ele usa essas duas metáforas para dizer o quanto a vida humana, ela é frágil, e muitos de nós, temos tentado ao Senhor andando sem máscara, não tendo o cuidado devido, menosprezando os acontecimentos. Sabe, amados, Davi, ao dizer isso, ele expressa essa ideia que nós devemos ser gratos a Deus,
que nós devemos olhar para o que Deus tem feito, pois há uma temporalidade, há algo efêmero. A vida humana é efêmera, é passageira. Ele usa a relva do campo, ele usa a flor do campo para dizer isso. Mateus 6:28, ele fala desse discurso. Jesus, ele apresenta a erva do campo, que ele diz: hoje é, e amanhã é lançada ao fogo. De forma que nós devemos esperar em Deus, de forma que você que nos ouve, espere em Deus, de forma que você que nos ouve, não tente ao Senhor andando sem máscara, não tendo os cuidados, fazendo de conta. Para concluir, o Salmo 139, 1 e 4 diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e Tu, Senhor, já a conheces toda. Ou seja, Davi, mais uma vez, ele abre o seu coração, ele reconhece quem é Deus, ele é grato ao Senhor, e ele declara para mim e para você, nessa análise, neste hino, nesta noite, que nós, ainda que sejamos alcançados por lutas, por enfermidades, por problemas, por guerras, é preciso reconhecer em Deus o seu amor eterno. Nós precisamos reconhecer o que Deus tem feito, nós precisamos reconhecer o que Deus já fez, e com base no que Deus já fez, e em quem Deus é, nós podemos e devemos ter um coração grato. Um Deus cuja misericórdia e justiça são motivo das bênçãos maravilhosas que temos recebido. Davi, ele encerra dizendo que quem tem ou quer ter uma aliança com Deus, inevitavelmente, amados, terá que render louvores a Deus, em qualquer circunstância. Você ama ao Senhor? Renda louvores a Deus. Você está em guerra? Renda louvores a Deus. Você está enfermo? Renda louvores a Deus. Você está vivendo dificuldades? Renda louvores a Deus. Seja grato. E Deus te ajuda na forma. De que forma? Te lembrando, te fazendo lembrar, assim como Davi fez consigo mesmo. Lembre-se de todos os seus benefícios. Está em luta agora, lembra de todos os benefícios que Deus já fez na sua vida, e isso vai te fortalecer, isso vai te fazer caminhar adiante, isso vai te fazer avançar. Ser grato é olhar para o que Deus já fez e continuar no caminho. E esse reconhecimento seu, de que Deus é grato, de que você é grato a Deus, você diz para Deus que Ele é suficientemente bom, assaz benigno. Olha, no verso que nós lemos, olha, em grande benignidade. Na outra versão diz, Ele é assaz benigno, quer dizer, suficientemente bom, grande é misericórdia, tardio em irar-se. Amém? Então que você, daí onde você está, no seu sofá, no seu trabalho, na sua casa, que você possa a partir de hoje, a partir de agora, olhar, ver as fotos, ver os álbuns da sua vida, ver daquilo que Deus já fez, e começar a glorificar ao Senhor, e abrir o seu coração, e se impor, adorar ao Senhor. Amém? Fique de pé agora, você que nos assiste na sua casa. Gostaria que o Ministério de Louvor estivesse aqui comigo. Eu gostaria de orar
por 3 alvos. O primeiro deles, mais uma vez, gostaria de orar aqui pelo pastor Rafael, que é pastor da videira lá do Garavelo, filho do irmão Ribeiro e da irmã Sara. Gostaria de orar pela irmã Belinda, esposa do pastor Carlos, e também gostaria de orar por aqueles que estão lutando por enfermidades, que você coloque a irmã Débora também diante do Senhor, amém? Senhor meu Deus, Pai amado, Senhor, nós nesta noite nos rendemos a Ti, Senhor, reconhecendo, Senhor, os Teus feitos, as Tuas maravilhas, reconhecendo que Tu és Deus, reconhecendo que só o Senhor é Deus. Pai, nesta hora, em nome do Senhor Jesus, Pai, Tu és longânimo, tardio em irar-se, Pai, Tu és benigno, bondoso, Deus tremendo, Senhor, Deus de misericórdia, Senhor. Nesta hora, em nome de Jesus, eu quero colocar, Pai, a vida do pastor Rafael, quero colocar a sua recuperação, Deus, na Tua presença, Pai, Deus, pois é um irmão amado, querido. Senhor, visita-o ali, Senhor, com o Teu poder, com a Tua graça, Pai, e dá a ele a vitória, Senhor, em nome de Jesus, que nenhuma superbactéria é maior do que o Senhor, porque o Senhor é Deus do impossível, e nós cremos nisso, Senhor, e chamamos a existência, Senhor, Deus, na vida, Senhor, do pastor Rafael, Senhor, Deus, essa cura, essa restauração, segundo a Tua vontade, para a honra e glória do Teu santo nome. Visita, Senhor, a irmã Belinda, Senhor, que o Senhor possa cuidar da sua saúde, Deus, não permita, Senhor, que nenhum mal, Senhor, chegue à casa dela, a vida do pastor Carlos, Pai, em nome de Jesus. Quero colocar a irmã Débora também, Senhor, Deus, que toda e qualquer enfermidade não prevaleça sobre a vida dela, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor a fortaleça, que o Senhor aumente a sua medida de fé, Senhor, diga, Senhor, nós queremos dizer, Pai, a todos que nos ouvem nesta noite, que nós cremos no Senhor, nós cremos no Teu poder, nós cremos nas Tuas maravilhas, Pai, e por isso, Senhor, Deus, nos prostramos diante do Senhor. Tu és Deus vivo, Deus gracioso, Deus maravilhoso, Senhor. Ouve, Senhor, aqueles que estão nos leitos, Pai, Deus, clamando, Senhor, por oportunidade, por UTI, Senhor, que as portas se abram, Senhor, que haja, Senhor, nos governantes, Deus, a condição de fornecer, Pai, não só, Deus, o material, mas que eles possam, Senhor, oferecer alento, oferecer, Deus, respiradores, oxigênio, Deus, e todo o material necessário, não só para os que estão internados com Covid, mas por todo aquele que precisa, Senhor, de anestesia. Deus, age, Senhor, suprindo a nação brasileira, age com misericórdia sobre a nação brasileira, age com graça sobre a nação brasileira. Usa, Senhor, as autoridades, Pai, em arrependimento, Senhor, para que deles, Pai, venha, Senhor, o sustento do Senhor, para que deles venha o agir do Senhor, para que deles venha o cuidado do Senhor. Sim, ó Deus, nós cremos que o Senhor está no controle de todas as coisas, nós cremos que tudo, Senhor, Deus, acontece debaixo da Tua soberania, Senhor, mas cremos que o Senhor não tem prazer, o Senhor não tem prazer na vida que se perde. Por isso, Pai, em nome de Jesus, Pai, envia o Teu Espírito Santo. Deus, age com libertação, age com cura, age com quebrantamento, Senhor, e que vidas se rendam ao Senhor, ó Pai. Nós somos gratos pela oportunidade de compartilhar, nós somos gratos pela oportunidade de clamar ao Senhor, de entregar ao Senhor as nossas petições e as nossas súplicas,
Vem, ó Deus, e alcança, Senhor, aquele que está em casa, aquele que está aflito, aquele que não encontra saída. Que o Senhor seja o Deus Shalom, o Deus de paz, o Deus de tranquilidade, mesmo em meio às guerras. Que o Senhor gere fé, que o Senhor gere, oh Deus, reconhecimento do que o Senhor já fez na vida de cada um, e que isso possa fortalecer, oh Deus, a caminhada, possa fortalecer a fé, possa fortalecer, ó Pai, a vida de cada um daquele que nos ouve, no nome santo e poderoso de Jesus. Aleluia.